meu nome, Floraci Messias dos Santos. Nasci 8/2/40, no sítio Bom Jardim. Entre o Pé Leve e Canganu, fico naqueles meios, né? O povo falava esse nome porque os primeiros habitantes, quando foram morar lá, tinha um tanque, vamos dizer, um tanque, que o povo levava, ia buscar água, e ele tinha tipo umas flores, né? Isso foi os primeiros habitantes. Aí tinha umas flores, aí botaram, já que era sítio, e tinha esse tanque, chamava Tanque da Borboleta, aí botaram o nome de sítio Bom Jardim, por causa que as borboletas pousavam muito nas flores de lá, em redor desse tanque. Aí ficou pro sítio Bom Jardim. Tinha dono os meus bisavós. Um era Marcelino, agora o sobrenome não sei, e Rosa Maria da Conceição. O materno era Miguel Aniceto, o materno. E a avó era Antônia dos Santos. Conheci a minha avó eu conheci. Agora, o meu avô, não. Quando eu conheci bem a minha avó, a Rosa Marcelino dos Santos. Tem um bocado de lembrança dela, porque eu já, com meus 6 anos, aí quando meu pai, meu pai nunca fez nada, batia em filho não. Mas a minha mãe, quando mandava a gente fazer as coisas, que a gente era pequena, meio preguiçosa, não ia, a gente ia para casa da avó. E a avó, quem vinha trazer nós em casa, nós com medo, eu mesmo, com medo de apanhar. Mas o meu pai obedecia, a minha mãe também obedecia a minha avó, que essas pessoas sempre foram obedientes, né? Obedecia e pronto, eu ficava numa boa. E a minha avó também gostava da gente, porque nós fomos as primeiras netas dela. Aí ela ficou viúva e uma das filhas do meu pai, ou eu, a minha irmã mais velha, ia dormir com ela. Aí eu fui as primeiras noites. E quando eu cheguei lá, eu dormi as primeiras noites. Mas só que eu tinha medo de uma caixa, que eu meio pequena, parece que eu tinha uns 6 anos, no máximo uns 6 anos e meio, por aí assim. Aí a minha avó tinha uma caixa que ficava lá num cantinho da cama dela. E eu um dia, por curiosidade de criança, aí eu fui olhar o que era que tinha dentro daquela caixa. Aí era uma rede branca. Aí eu disse, ô vó, aí eu peguei a rede, levantei, aí eu disse, ô vó, o que é isso dessa rede? Aí ela disse, minha filha, é uma rede. Mas só que eu não sabia direito se essa rede era de levar o povo quando morria. Aí eu fiquei morrendo de medo, não podia mais olhar para a caixa, e parei de dormir lá. Quem ia era a minha outra irmã mais velha. A outra irmã mais velha disse, eu tenho lá medo de quem morre. Ela era mais velha do que eu, um ano e um mês. Mas, como era mais velha, a minha avó chamou ela e ela começou a dormir. Porque nessa época ela já era viúva. Eu não conhecia o meu avô, não conhecia. Quando passava lá no aterro, o povo que morava lá para o Rio dos Bichos, um lugar chamado Rio dos Bichos, quando morria as pessoas, vinha buscar essa rede na casa da minha avó. E passavam no aterro da lagoa, passava com eles colocavam um pau assim, de um lado para outro, e os homens botavam a rede no ombro, e lá ia para levar para o cemitério. Aí, eu digo, Ave Maria, eu ficava com tanto medo de ver aquilo,
que quando era noite eu não dormia mais nem na minha cama. Ia dormir entre o meu pai e a minha mãe com medo daquela pessoa, daquele enterro que ia para o cemitério. Eu morria de medo. Aí parei por causa disso e fiquei em casa. Voltava, minha avó lavava escondido para o neto dela não ver e dobrava bem dobradinha e colocava lá na mesma caixa e botava no mesmo lugar para uma outra pessoa, porque nesse tempo não existia caixão, sei lá, não existia, o povo era pobre também, se existia, o povo não podia comprar, aí a minha avó se via com isso. O nome do meu pai era Messias Manuel dos Santos e a minha mãe, Felomena Antônia dos Santos. O meu pai morava em Pau Bento, que chama Pau Bobento. Pau Bobento. Eu não sei porquê, eu acho que lá tinha um pau que tinha alguma coisa, que o nome era Pau Bobento. E a minha mãe morava aqui no Riacho Seco. Aí, nesse intervalo, eles se encontraram numa festa e se conheceram, né? Se conheceram e começaram a conversar, mas ainda passou tempo sem haver um novo encontro. Esse foi o primeiro encontro. Antigamente não existia, né? Mas houve um outro novo encontro e quando houve o novo encontro, começaram a namorar. E houve o casamento. E se casaram. 15 filhos. Tem os vivos e tem os mortos, né? Os meus irmãos homens, masculinos, já morreram todos. Começar do mais velho. José Messias, Francisco, Flores Belo, Antônio, Josias, Manuel, Josbé, deixa eu ver o nome do outro, Maria do Socorro, Laudete, Manuel, ainda tem outro, meu Deus, Zezinho, pronto. Aí tem 4 que... Esses foram os falecidos. As mulheres morreu Maria do Socorro, Laudete, as mulheres que morreram, Maria do Socorro e Laudete. Aí tem as vivas agora, tem Marli, Foraci, que sou eu, Fátima, Marise, Cícera, Salete. Aqui dormia com a minha avó, começou eu, como eu disse, depois foi a Marli. Marli foi quem ficou dormindo com ela até ela adoecer, ficar acamada, depois ela já não queria mais a minha irmã, que já estava ficando mocinha, não sabia cuidar dela, aí quem ficou cuidando dela foi o meu pai e o irmão do meu pai. O meu pai era Messias e o meu irmão era Cândido, o nome dos dois, que ela tinha 3 filhos, mas um já tinha morrido. Aí só os tios, que era o meu pai Cândido e Maria Antônia, a filha da minha avó. Mas essa já tinha morrido quando a minha avó, logo que a minha avó ficou viúva, ela faleceu, né? Aí ficou só os 2 filhos. A minha era de Taipa, o povo, lá no sítio que eu morava, era um lugar de gente, era humilde, para não dizer pobre, era humilde, não tinha assim como fazer nada bom. A casa era de Taipa e a gente morava contente, porque morava na nossa casa e tinha uma terra
na terra onde meu pai fez essa casa. Era grande a cozinha, porque a cozinha sempre era onde acumulava as famílias, né? Para a refeição, vamos dizer. O fogão era um fogão todo diferente. Eles faziam tipo um giral, colocava barro, aí fazia a boca, aí ali a gente colocava lenha naquele buraco e a panela em cima daquela boca que eles botavam. Viu? Botava umas gradezinhas, uns pedacinhos de ferro para a panela pequena não cair. E pronto, e cozinhava com lenha. Tudo de barro, tudo era bulhão, era frigideira, era tudo era de barro, tudo. Os pratos eram uns pratos, a minha mãe chamava prato vidrado. Eu não sei nem o que é prato vidrado. Sei que era de barro também. Uns pratinhos que ela comprava para a gente comer. Para cada filho tinha o seu prato. Umas colheres, só não eram as conchas, mas tinha as colheres mesmo. Agora, concha, assim, de tirar feijão das panelas, a minha mãe mesmo, e lá todo mundo batia os coco, aí tirava aquele pedaço, furava um buraco de um lado, no outro, colocava um pau no meio, aí botava o feijão nos nossos pratos para nós comer. E pronto, a vida era essa, e nós achávamos bom, né? As crianças achavam bom. Tinha cuscuz, até porque meu pai vivia da agricultura e ele plantava milho e os milho ele tirava, quando secava, eles quebravam o milho e botava um pau, por exemplo, aqui, outro lá longe, e pegava aquelas espigas de milho melhor e encangava uma com a outra, amarrava uma com a outra e pendurava naquele pau para ir tirando o tempo todo para cozinhar e fazer o cuscuz de manhã. Cozinhar, ralar e fazer o cuscuz para a gente comer de manhã. Eu fazia isso. E o outro, aquelas espiguinhas mais ruins, que não dava para fazer isso, ele batia, tirava os caroços, ensacava e botava assim no canto para dar comida às galinhas. Galinha, cabra, que a minha mãe criava. Aí a vida era assim, né? Cuscuzeiro de barro. Botava o cuscuzeiro, tinha a partezinha de baixo que a gente colocava água e a de cima. Minha mãe pegava um pano limpo, botava dentro do cuscuzeiro, daquela parte de cima, e embrulhava e botava no fogo. Quando estava cozinhado, ela tirava e a gente comia. E nós achava bom. As crianças todos achavam bom. O café era torrado. O meu pai comprava assim, eu não sei quanto, uma quantia de 1 quilo, sei lá, e torrava. Tinha a torradeira de barro também. E a minha mãe, toda semana, torrava aquele café, botava na torradeira, torrava. Quando ele estava ficando meio escurinho, aí ela botava o açúcar e mexia para lá e mexia para cá, e mexia para lá e mexia para cá. Aí quando ela levantava assim com aquela palheta, aí ela achava que já estava no ponto certo de tirar. Aí ela tirava, aí muita gente colocava cinza no chão, mas a minha mãe não. O meu pai arrumou uma tauba bem grande, aí ela colocava em cima daquela tauba, aí o café espalhava. Quando ele esfriava, estava frio, tinha um pilão, aí ela ia pisar no pilão e também tinha uma peneirinha que eles compravam, né? A peneirinha ela peneirava. Quando tinha aquela parte, ficava aquela parte mais grossa, ela tornava a pisar novamente, aí botava na vasilha e guardava, que a gente passava a semana todinha tomando café, à vontade.
Meu Deus, ela tinha umas vasilhas também de armazenar o café. E também tinha outra vasilha, agora eu lembrei, de barro também, que armazenava o café. Tipo bulhão, chamava bulhão, sabe? Aí ela colocava o café e tampava com a tampinha de coco, do caquinho de coco. Ficava bem tampadinho, botava um papel para ficar bem fechadinho e tampava com a tampa. O açúcar, naqueles tempos, o pessoal, na minha casa, o meu pai às vezes inventou de comprar raspadura para minha mãe fazer o café. Mas aí ninguém gostou do café, que tem um gosto ruim. Aí ele comprava de um açúcar de pedra, que é um açúcar escuro, quase assim, dessa cor, escuro. E aí vinha aquele torrão bem grande, ele comprava 2, 3 quilos. Aí ele, quando trazia, a minha mãe tinha um trabalho danado com esse açúcar, era bem duro, mas ela pegava uma faca e botava numa vasilha num tacho, do que fosse. Começava a raspar todinho para armazenar, para ficar tirando e botando no café. As crianças, principalmente a Foraci, gostavam de comer açúcar. Às vezes a minha mãe brigava: menina, tu vai ficar amarela de comer açúcar. Aí eu digo: ah, mas é bom. Aí tinha vez que eu pegava açúcar, botava farinha, comer, achava tão boa a farinha com o açúcar, escondido. Ela, quando sabia que eu comia, ela brigava comigo, aí eu fui crescendo também. Aí eu digo: homem, isso aqui não vai dar para mim, não. Eu comecei a estudar, eu já tinha 8 anos, quando meu pai, eu tinha muitos filhos já. Aí, nessa época, ele já tinha um bocado de filhos, né? Aí eles botou eu e a minha irmã mais velha para estudar, né? Mas só que a distância era grande. Nós andávamos do sítio Bom Jardim para ali, para Varginha, ali bem pertinho do Divina Luz. Eu perguntei até os quilômetros, eu perguntei à minha filha, ela disse: mamãe, tem 7 quilômetros da onde a senhora morou para o Divina Luz. Nós estudava num salão escola isolada. O nome do dono era João Teto e Dona Francisca. Eles eram muito bons. Aí se juntou a família, meus primos, 5 primos, para sair do sítio Bom Jardim para estudar nesse lugar. Quando foi no final do ano, assim que a gente começava a estudar naquele A, B, C, D, E, e lá vai, né? Todo mundo com seu ABCzinho na mão e um caderno, né? Os pais dos meus primos, pai e mãe, no final do ano, os meninos não tiveram nenhum êxito no estudo, não sabia de nada. Ia só ir, a viagem longa, cansativa e muito, né? Aí ficou eu e uma prima, a filha do meu tio, o irmão do meu pai. Aí ela ficou comigo, nem que não aprendesse, mas ia comigo, né? Ia comigo e a gente chegava lá cansado, já não queria mais nada. Mas eu tinha uma vocação e uma vontade de estudar, que dos cinco que começaram comigo, só eu fiquei, para andar de lá do sítio Bom Jardim, para ali, bem pertinho mesmo do Divina Luz. Toda vez que eu vou para o sítio, eu lembro que foi a minha primeira escola, foi lá. Aí quando eu fiquei só, aí o meu pai, como era mato, de um lado e de outro, era esquisito, só ia ter casa lá no Barro Vermelho, bem distante. Aí o meu pai vinha me trazer porque ele tinha vontade que eu aprendesse a ler,
escrever, para ser professora dos meus irmãos. Porque o que eu aprendia lá, eu não trabalhava, os outros trabalhavam, mas eu não. O que eu aprendia lá era para chegar em casa, almoçar e passar para os meus irmãos. E assim foi, e assim seguiu, né? Aí passei, lá estudei o ABC, que nesse tempo eu achei até engraçado quando mudou de IJLMO, eu achei graça, porque nós não lia assim, era de outra maneira, né? Era IGLEME, não era assim? PQ, RECI, e depois mudou, né? Meu filho, a palmatória é a grossura, para quem não aprender essas coisas. Mas eu não apanhei por isso, porque não aprendia. Tudo que a minha professora, que era Maria Cândida, o nome dela, tudo que ela passava para mim, eu aprendia. Eu tinha vontade de aprender e se eu não aprendesse, o meu pai jamais ia aceitar eu estudar. E eu tinha vontade de estudar. O meu pai, eu não falei do meu pai estudou. O meu pai era quem fazia as cartas lá do povo que seria para São Paulo, não sei para onde, e o povo vinha para o meu pai fazer as cartas para mandar para os filhos, passava mês para nos correr, não sei para onde, para poder o pai ter a resposta do filho que foi para São Paulo, ou para Minas, ou para onde foi. Eu levava também lá para ele ler, levava para o meu pai ler. E foi por isso que ele exigiu de mim, já que ele não podia botar os filhos todos para estudar, que precisava de trabalhar, aí eu estudava para ser professora dos meus irmãos. Tinha não, era candeeiro, chegava a beber nos olhos da gente. Mas como tinha muitos, era candeeiro na sala, no quarto, na cozinha, clareava, mas era cansativo. Agora que para criança, assim, nada é cansativo, tudo acha bom. Mas termina achando bom tudo. A noite de lua cheia era bom, porque à noite a gente achava bom ver a lua, porque a casa do meu pai era muito afastado das outras casas, porque ali no sítio, cada um tinha os seus terrenos, as suas terras, plantava, e a gente morava bem afastado. Aí nós gostávamos, porque nós íamos para fora, eu e meus irmãos, nós brincávamos, né? Mas com os irmãos. Mas para ir para longe, só se fosse um dia de domingo, dia de sábado, que o papai fosse. Aí a gente ia para brincar, mas os primos, as primas, e pronto. O morador mais perto que tinha era o meu tio Cândido. Morava perto. Agora os outros já moravam mais distante, mais distante. E mesmo assim era mato, tinha mato, a gente tinha medo. Nós plantávamos, meu pai plantava feijão, milho, maniva para colher a mandioca com um ano, maniva de macaxeira, mandioca, e arroz, nós plantávamos arroz, e feijão, essas coisas da agricultura, a gente vivia. A casa de farinha era do meu tio e do meu pai, que a minha avó tinha essa casa de farinha. E a gente fazia farinha, pelo menos de 15 em 15 dias, a gente fazia aquela farinha para passar aquele período, né? Só não fazia para vender, mas para passar o período e não comprar. Como a gente só vivia, não tinha dinheiro, não existia, né? Muito dinheiro. Aí fazia farinha, passava aqui, botava nos sacos, botava vamos dizer, no coisa nessa altura de barro, para não ficar no chão, para não mofar, né?
Aí ele botava lá no saco e a gente ia tirando a farinha e comendo o feijão que já tinha. A farinhada, a gente ajudava a minha mãe, meu pai. Eu não ia porque eu já tinha outro trabalho, que era estudar, mas a minha irmã, que era preguiçosa, desistiu logo, disse que não ia dar uma temporada assim, a troco de nada. A minha irmã falava, eles arrancavam a mandioca, raspava, tinha uma roda, assim, tinha um catitu lá na frente, e quando raspava a mandioca, a minha mãe ia botando no catitu, e o catitu ia comendo e fazia a massa. Depois dela pronta, colocava numa prensa com paneiro de palha de coqueiro, enrolava lá, e a prensa tinha um fuso, e era furado no meio, assim, o fuso, e eles imprensavam com aquele pedaço de pau. Imprensavam até a massa ficar boa de peneirar. Quando eles viam que a massa estava boa de peneirar, eles tiravam a massa, botavam num coxo e tinha hoje eu digo peneira, mas no meu tempo era o pemba que chamava. Aí as mulheres, a gente peneirava e o forno já estava com lenha assim por baixo e eles botavam no forno e mexia até a farinha ficar seca. E aí tirava, eu botava e sacava. Muita gente, que fosse pouquinho como a gente faria, que era só para passar os nossos 15 dias, era só a gente mesmo. Agora, também tinha as farinhadas. Farinhadas que o meu tio fazia para encher depósito, essas coisas assim, né? Então, ele fazia as farinhadas, pagava a gente para raspar as mandioca, pagava para puxar os puxadores, pagava para mexer. Eu tinha também essas farinhadas. A festa fazia era nas tapas de casa. As tapas de casa era assim. O meu pai fez a nossa casa, né? Aí ele convidava aqueles pessoal mais velho para cavar o barro, tirava essa areia, a areia de cima e chegava embaixo no barro. Aí ficava aquele barreirão fundo. Aí os pessoal que chamavam com eles barreleiro, com os que cavavam. Aí eles cavavam o barro e as mulheradas carregando água num pote, botava a água para o barro ficar meio mole, né? E se tivesse criança ou mulher, quem tivesse, os barrelheiros pegavam o barro dali quando estava pronto, jogava fora. E o povo pegava o barro que estava fora, levava para tapar a casa. Era um trabalho danado, bufo, mas tapavam a casa, né? Aí era festa, aqueles pessoal que estava cavando o barro, cantava muito, bebia uma cachaça da fera, mas era animado, bem animado. Eles cantavam lá no barreiro. Aí quando era à noite, que terminavam de tapar a casa, quando terminavam, aí agora vamos aterrar a casa. Aí colocava um barro mais, que não era mole como o de tapar, aí botava na casa toda, Aí quando era noite, aí botava areia por cima, para não ficar altas e baixas. Quando era noite, convidava o povo com pandeiro, com aqueles gonzaco, chamava gonzaco, botava milho dentro de um caneco e ficava balançando, e o povo dançando pagode, coco, pagode, e tinha as pessoas já certo que eles convidavam para a noite vir cantar os pagodes. Aí aterrava a casa. A casa já ficava aterradinha, porque juntava muita gente para cantar e dançar. E começava na sala, ia para o quarto, ia para a cozinha, aonde tivesse apilado barro,
e tivesse areia certa, o povo dançava. E amanhecia apilado. E o cantinho lá nas paredes, que não amanhecesse, não tivesse apilado, no outro dia eles faziam o meu pai mesmo fez uma parte assim, uma tauba grossa, botou um pau no meio e saiu apilando os cantinhos da parede até apilar o resto. Todo mundo ajudava, todo mundo. Eles não tinha muito no sítio, não era muita gente, não tinha muito moradores, era um pouco, mas só que eles tinham os conhecidos no Cangandu, no Rio dos Bichos, no Pé Leve. Essas pessoas foram morar distante devido às terras, que eles tinham muita terra, e ficou distante um do outro, mas eles convidavam e eles vinham para ajudar. A água, nós, graças a Deus, nós era rico de água, porque tinha uma lagoa. Aliás, tinha duas lagoas. Uma lagoa que chamava Lagoa dos Porcos e tinha uma lagoa do sítio, no sítio mesmo, do sítio Bom Jardim. Meio perto da nossa casa. Na lagoa criava peixe. E nós nunca sofremos assim a falta de água por causa dessa lagoa, que ela enchia e era bem funda. E, além de mais, os antepassados, que eu não sei nem quem, cavou um tanque muito fundo, no meio dessa... Cavou um tanque muito fundo, que era no meio dessa lagoa. A lagoa podia secar no verão, mas o tanque ficava cheio. Que esse tanque tinha até um nome, Pajaú, esse tanque. Tinha esse nome de Pajaú e ficava cheio o verão todinho. E o povo, para não pegar da água do tanque, porque já estava muito, assim, eles cavavam cacimba ao redor, quando a lagoa ia secando, eles cavavam aqueles poços, cacimba mesmo, e a cacimba minava a água e todo mundo carregava e todo mundo bebia daquela água, que ninguém sabia nem o que era água mineral, ninguém sabia, né? Então, todo mundo carregava daquela água, coava e bebia e pronto. A água era de pote, era um pote em jarra, também tinha uma jarra. Eu lembro que o meu pai fez uma coisa assim de barro, aí comprou uma jarra e colocou, e quando a gente enchia de água essa jarra, a minha mãe botava um paninho, coava, botava um paninho e cobria para a gente ficar bebendo. Quando a lagoa tinha água, a gente ia tomar banho na lagoa. Todo mundo, vamos tomar banho na lagoa, vamos embora. Aí eu e as minhas primas ia tomar banho na lagoa. Quando não, banho de cuia eu não lembro nem que eu tomei, porque tinha o Pajaú. O Pajaú que era o tanque, né? Aí a gente tomava banho. Ele tinha, o tanque era como daqui o meu muro, mas aqui tinha uma parte rasa que a gente tomava banho. Lavar roupa, nós lavávamos na lagoa. Na lagoa, a gente, quando pegava nós chamava trouxa, mas amarrava aqueles panos num pano grande, botava os panos sujos, botava na cabeça e a outra ia com um banco. O meu pai fez um banco meio largo, com as pernas meio altas, para nós não botar muito na beiradinha, botar lá na frente, onde pegava a água mais limpa, melhor, né? Aí lá nós lavava os panos. A minha mãe lavava a roupa assim, e a gente acompanhava também, né? Para estender, em volta da lagoa tinha mato. Mato, a gente estendia no mato. Quando vinha para casa, olha, lavava uma parte e estendia. Quando vinha terminar, aquele já estava quase tudo enxuto, quase tudo seco. Aí fazia a mesma trajetória, botava no pano, amarrava e vinha embora.
o sabão era em barra. Assim, o meu pai comprava as barras de sabão, a minha mãe cortava os pedaços. Agora, já a minha avó fazia um talho de sabão de sebo fedorento que nós não gostava. Ela fazia para lá e às vezes mandava para minha mãe. A minha mãe disse: gosto não desse sabão, porque a roupa fica fedida. Aí ela não gostava, mas usava, o povo usava muito esse sabão de sebo. Um trabalho triste que a minha avó tinha para fazer esse talho de sabão. Ela pegava um balaio grande, enchia de cinza de forno de casa de farinha. Pegava aquela cinza, botava ela úmida e fazia uma barroquinha assim no meio. Aí todos os dias, ela passava muitos dias, todos os dias ela ia colocava água ali, aí em uma vasilha embaixo para parar aquela bicoada que saísse da cinza, entendeu? Aí quando estava o tanto que ela queria, passava muitos dias para poder dar o percentual que ela queria, né? Aí quando estava o tanto que ela queria, ela pegava momona. Eu não sei se vocês sabem, essa um chama carrapato, chama mamona, que gosta de nascer, ainda hoje nasce nas beiras da estrada. Aí ela pegava aquela sementinha, pisava num pilão, tinha um trabalho brabo de descascar aquela sementinha, pisar num pilão para ficar bem pisadinha. Aí pegava aquela bicoada de cinza e botava no tacho, mexia até ficar duro. Quando ficava duro, aí ela botava na vasilha, aí ficava cortava aqueles pedaços de sabão. Mas era muito ruim. A minha mãe não gostava disso. Meu pai comprava as barras. Passar ferro era ferro de brasa, era uns ferros que o povo usava, enchia de brasa e a gente pegava, porque é pesado que são. Era muito pesado, mas nós passávamos, porque era o jeito de me andar com a roupa engelhada, e a minha mãe tinha um mau cuidado também nas crianças dela, ela tinha cuidado. Essas gomas era quando a gente fazia farinha, aí embaixo, na prensa, embaixo tinha um coxo, e ali assentava a tapioca. Aí o povo tirava aquela tapioca, botava numa vasilha, quem queria, não era todo mundo não. Aí botava numa panela para ferver, fazia aquele caldo grosso, principalmente as mulheres, né? As mulheres era mais que fazia isso. Aí pegava, que ninguém usava calça, só usava vestido, mas queria andar toda rodadinha. Aí pegava as saias, que vestia por baixo do vestido, aí botava ali dentro. Aí quando vestia o vestido, ficava toda bonitinha, toda redondinha, com os vestidinhos engomados. Mas deixa cá. Era saeta que chamava, estava toda dura, era dura lá a saeta. E para engomar a roupa dos homens também, mas já fazia uma mais bem frágilzinha, bem pouca goma. Passava também. E tinha também outro negócio por nome de parmacete, que é parecido com vela. Também passava na roupa dos homens para ficar brilhando. E ficava, todo mundo acostumava com essas coisas e tudo ia dando certo. E o pior que de tudo a gente gostava naquele tempo. Eu não tinha muito tempo de brincar, por causa que eu era professora dos meus irmãos. Eu só tinha tempo de brincar mais dia de domingo. Aí que eu ia para casa de uma minha prima, aí eu brincava com ela, de Janira. Ela é da minha idade, mulher viva e tudo. A brincadeira era a gente jogar pedra, botava um monte de pedra assim na mão, fazia
aí parava aqui, né? Aí as que caía, a gente pegava, jogava uma e pegava a outra, para dar tempo. Jogava uma para cima e pegava outra embaixo. Jogava uma para cima e pegava outra embaixo. As nossas brincadeiras eram assim, ela gostava mais dessa brincadeira. E outras mais, de pular corda, passar brincadeira de anel, quando se juntava mais gente. Quem vai passar o anel? Fulano. Aí fulano dizia assim, a minha prima, que era de Janeiro, dizia, eu passo. Aí ela falava assim, eu fui à Bahia e vim, onde deixei o meu anel. Aí a turma, que tivesse 5, 6, a quantia de criança que tivesse, o adolescente, aí na mão de fulano, aí não é. Todo mundo ficava assim, quando passava o anel. Uns ri, outros ri, lá e vai, mas era difícil de adivinhar. Aí, mas quando não adivinhava, ele fazia, aí, ó, bolo na mão. Mas não era bolo de palmatória, não, era bolo de brincadeira. Aí essa brincadeira continuava até acertar onde era que ficou o anel. Eram as brincadeiras muito simples mesmo. O meu tempo, depois dos meus 8 anos, 9, eu não tinha mais tempo muito de brincar de boneca. Eu tinha boneca, mas as bichinhas eram desprezadas para lá. Boneca calunga, minha mãe comprava uns calunga de barro, uns calunga desse tamanho. Esse é da Foraci, esse é da Marli, esse é da Fá. E comprava para casa da gente um calunga. O meu era o primeiro que se quebrava, porque eu não dava muito valor. As meninas faziam roupinha para eles, eu não fazia. Agora, porque o meu tempo não dava para fazer aquilo. Quando eu vinha andar, de onde eu andava, para chegar em casa, para ir trabalhar com meus irmãos, e ser professora dos meus irmãos, aí eu não tinha mais vontade de nada. Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada. A primeira vez foi quando eu me casei. De solteira, nem rádio, nem televisão. Nós mesmo, o meu pai mesmo, nunca plantou. E a maioria do povo lá não plantava. Primeiro, porque eram poucos habitantes. Mas depois, os meus 13 anos, por aí assim, aí chegou um senhor que chamava Francisco Lima, não sei nem de onde é que ele veio, eu estou esquecida. Aí começou a plantar fumo, mas nós mesmo nunca plantou não. E ele começou a plantar e o povo de lá começaram a trabalhar. Até eu ainda fui, olhava, ajeitava lá umas folhinhas de fumo, mas eu não era de trabalhar não, porque, como eu digo, o tempo era pouco, não era para trabalhar naquilo. Eu trabalhava de menos naquele serviço. E outra coisa, quando botava lá o fogo do salão, era muita gente que não tinha costume, bêbado, com aquele cheiro forte do fumo. Era um cheiro muito forte. Se eu quebrar fumo, estava chovendo, de cabeça baixa, quando levantava, muita gente até desmaiava, porque o cheiro é muito forte de fumo. Precisa a pessoa ter muito costume, se acostumar primeiro com aquele cheiro forte. Aqui nesse lado do Sítio Novo, Batingas, o lado aqui de Arapiraca, era tudo fumo, plantavam fumo. Só quem não plantava era lá o povo do Sítio Bom Jardim. Quem chegou foi esse senhor, que eu não sei de onde veio, que plantou. E todo mundo, o povo ia trabalhar, cavar canteira, aquelas pessoas que queriam ganhar um dinheirinho. Tinha um povo, morava meio distante, mas não era tão distante, que todo ano, na época de São João, assim, em junho, eles faziam a festa, festejando São João. Eles eram os zabumbeiros, esse povo.
Aí eles faziam a festa e a gente ia. O meu pai, a minha mãe e as crianças que tinham. E a gente ia, que era à noite. Agora, as festas eram tão diferentes, eu lembrando, eu comecei a lembrar. Eles pegavam, o dono da festa comprava esses papel colorido. Fazia umas bandeirinhas, tirava os paus, fazia umas bandeirinhas, pegava o São João e ia botar na casa meio longe. Meio longe, assim, umas 200 braças, mais ou menos, ou 200 metros. Aí pegava o santo, o São João, colocava lá na casa do vizinho mais próximo, quando era noite, para rezar o terço. Aí juntava aquela turma, fazia um álcool assim bonito, todo colorido, e as pessoas iam buscar o santo, com os zabumbos tocando, e as pessoas com as bandeirinhas e o álcool, bem, bem bonito mesmo, eu mesmo gostava. Pegava um do lado, outro do outro, aí vinha o dono da casa onde ficou o santo, vinha com ele ali daquele álcool e botava lá no oratório, que já estava na casa do dono, aí rezava o terço. E os zabumbos tocando, viu? Aí tinha leilão, tinha tudo, viu? Esse era no dia da festa. Antes, eles saíam pedindo leilão nas casas, né? Com o santo no braço, né? Como tem ainda hoje, né? Lá ainda passa aqui. Aí o santo no braço, aí eu por fora pedindo o leilão. Ganhava dinheiro, ovos, galinha, essas coisas, né? E essa parte que eu falei primeiro foi a da noite da festa, quando estava tudo já. Aí o santo viajava e o povo com bandeira, com zabumba ia buscar. O Manuel Lau. Ele era o dono da zabumba, ele e os filhos. Eram os cinco, deixa eu ver se eu lembro, Manuel Lau, Cândido Lau, Tonheiro. Cada um tocava numa coisa, um no pife, um no zabumbo, outro naquela caixa, e formava uma festa. Aí a criançada dançando, pulando, e vinha gente de pessoas de muitos cantos, vinha do Peleve, vinha do Rio dos Bichos, vinha do Campestre, vinha de Canafista, até daqui de Canafista, que tinha pouco, não tinha muito habitante, mas tinha também, ia para essa festa. Era uma festa famosa, essa festa, pela tradição e pelo que ele fazia, o jeito que ele fazia. O povo botava coisa para vender, bolo, pipoca, pão, era aquela festa mesmo. E o povo, todo mundo gostava que só. Às vezes até amanhecia o dia, essa festa. Só não tinha missa, não tinha igreja. Era uma festa religiosa. Depois, os personagens que criaram essa festa morreram todos. Eu não conheço mais nenhum que esteja vivo desse povo. Eu já tinha de 12 para 13 anos, aí eu não conheço mais ninguém deles, não. O meu pai morria de ciúme de mim. O meu pai e a minha mãe, eles se ciumavam porque toda a vida eu não sei, eu fui uma pessoa meia, eu quero dizer extrovertida ou atraente, sei lá. Aí o pessoal, eu falava com todo mundo, e eu já com 13 anos, né? Já podia ter aquele que hoje a gente podia chamar paquera, que eu não sei nem nesse tempo o que era, né? Mas aí eu gostava de conversar assim com aquelas pessoas, com meus primos e com outras pessoas. Aí o meu pai nem a minha mãe não gostavam muito, mas eu evitava, mas não levava muito jeito de não falar com todo mundo, e assim eu ainda permaneço até hoje, parece. Eu lembro que o meu pai morando em Junqueiro, não, o meu pai morando já no sítio, Bom Jardim,
Aí deixou umas primaradas em Jonqueiro. Natália, Benita, era tudo, era prima do meu pai. E prima da gente também. Aí, quando foi um tempo, tem uma festa no Peleve. No Peleve, aí as meninas vieram para a casa do meu pai. Aí tinha uma festa de um senhor chamado Sarrapião, ali já perto do Peleve, para cá do Peleve um pouco. Aí as meninas vieram e tinha essa festa. Aí ela disse, ô mulher, chama o tio Messias, que era meu pai, chama o tio Messias para nós ir para a festa, mas eu já tinha 13 anos, já ia para os 14 anos, né? Aí eu disse, mulher, eu nem vou chamar, que talvez ele nem vá, né? Mas vamos tentar, vamos tentar. Aí elas chamaram, ô tio Messias, nós viemos para aqui, para o senhor ir com a gente para a festa do Serrapião. Aí o pai disse, eu não, vou não. Aí eu disse, pai, vamos, a menina vinha de tão longe, do Pau Bobento, para aqui, o senhor não querer ir. Aí foi que ele foi. Ele foi para a festa, quando chegou lá, nesse tempo tinha uns trivolim. As meninas, nós ficamos assim, veio 3, comigo 4, ficamos todos juntinhos. E o meu pai ficou para lá sentadinho, só olhando para a gente. Aí, daí a pouco, chegou um pé mais velho do que eu, 2 anos, que também ainda hoje é vivo. Chegou perto de mim, começou a conversar comigo, e o meu pai não veio, meu pai não gostou, que nesse tempo os pais eram ciumentos mesmo, né? A verdade é essa, né? Aí veio de lá para cá, aí eu disse, eu estou aqui com as meninas, aí o rapaz saiu, né? Aí, como a gente moça, assim, 13, 14, 15 anos, com tudo achar graça, né? Aí mas nós ficamos no mesmo lugar, aí daí a pouco chegou um outro menino, mais velho do que eu, 2 anos, que estudava junto comigo. Aí chegou perto de mim e começou a conversar comigo. Ele estudava, né? Ele estudava e nesse tempo, hoje é paquera, mas nesse tempo ele queria era namorar, não era mais, né? Não era paquera não, ele queria namorar. Aí ele perguntou assim para mim, aí disse, pelo seu jeito, eu sei que você não quer namorar comigo. Aí eu disse assim, que era um namoro diferente mesmo, não era de beijo não era de nada. Mal pegava na mão, e olhe lá, viu? Aí eu disse, é porque eu até agora, eu gosto de conversar, gosto de passear, eu gosto da minha família, eu não tenho vontade ainda de arrumar namorado não, nem eu tenho vontade de me casar nova, o meu intuito é outro. Aí pronto, ele saiu. Mas deixa que dessa mesma noite chegou perto de mim esse meu marido. Na mesma noite, que nós era 4 moças, tudo na idade, e eles gostavam de estar perto da gente. Aí, quando ele chegou, começou a contar, aí perguntou assim, aquele rapaz é seu namorado? Eu digo, eu não. É meu amigo, é meu colega de escola. Aí ele disse, não, ele disse que namora com você. Aí eu disse, pois se ele disse, é mentira dele. Eu não namoro com ninguém não tenho nenhum namorado. Aí ele disse, mas comigo, que tá com... Ele disse, mesmo assim, ó, ele ali, que tá comigo. Eu olhei para ele, aí eu não tinha muita vontade, melhor dizer, gostava de ir lá, gostava da minha família, amava o meu pai e minha mãe, mas que eu não tinha vontade de me casar com nenhum rapaz de lá, porque eu não sei o porquê, eu não sei nem dizer o porquê,
eu achava eles um pouco ignorantes, eu só gostava de mulher, sei lá, as mulheres dele, os pais, tinha as mães que era da porta da cozinha, da porta para a cozinha, e eu não era disso, eu já não fazia essa parte. Aí eu tinha medo de casar com um desses e ser só para ter filho e para trabalhar na cozinha. Eu tinha medo disso. E se eu casasse, namorasse com um de fora, mais distante, que tivesse uma outra família mais esclarecida do que os de lá, que nasceram no sítio, talvez dava certo. Aí ele começou a bater um papinho comigo e as meninas, assim. Aí ele disse, que tal num dia para sua casa? Aí eu fui e disse assim, e o que tal você ir conversar com o meu pai ali? Disse a ele mesmo assim, vai conversar com o meu pai? Aí ele disse, essa coragem eu não tenho não. Aí ele disse, essa coragem eu não tenho não, mas de se encontrar com você em qualquer lugar, até no terreiro da sua casa eu tenho. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer, hein? Agora? Aí as meninas, mulher, esse homem é bonito, é lindo. E ele era bonito mesmo, para falar a verdade. Bonito, olha, o homem tem os olhos azuis, o homem tem uma postura bonita, o homem não o homem não mora aqui no sítio. Homem, foi um elogio tão grande que as minhas primas fizeram, que eu disse, sabe o que é mesmo? Aí conversei com ele, daí marquei um encontro com ele. Mas aí era um sigilo, não era para ninguém saber, né? Porque se os meus pais vissem, Ave Maria. Eu e ele, nós marcou um encontro. Nós vamos se encontrar na fazenda do seu primo, Floriano e Antônio Eusébio, da família dos Eusébio, do Baixão. Era primo dele, aí eu disse, eu vou me encontrar com você lá. Eu vou na casa deles, que ele já conhecia o meu pai. Aí eu chamei a minha prima, essa de Janira, aí eu disse, mulher, ela era da minha idade, vamos para a casa do Floriano. O Floriano, ela chamava seu Floriano. E a Helena, dona Helena, que eu vou conversar com uma pessoa. Ela disse, mulher, com quem? E o Timicia? Aí eu digo, Timicia, você vai dizer a ele? Ela disse, não. Eu digo, então pronto. Fica só entre nós duas. Repare como é. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, ele já estava lá. Aí nós conversou, nós pegou na mão um do outro. Aí ele perguntou quando era que podia ir na minha casa. Aí eu disse, agora eu não posso dizer não, eu tenho que falar alguma coisa para os meus pais, para ver o que é que eles vão falar, para poder conversar com você. Mas nós fica em contato aqui na casa do seu primo, que era Floriano o nome dele. Era não, é Floriano. E o Antônio Eusébio, que eram os dois irmãos, mas a preferência era o Floriano. Durou um pouco a conversa. Mas não podia demorar mais, porque eu não podia chegar muito atrasado em casa, né? Aí aí se aproximava as festas Nossa Senhora do Bom Conselho. Aí eu pedi o meu pai, a minha mãe, conversei. Aí nós tivemos outro encontro e estava se aproximando as festas. Aí eu disse, eita, e agora? Nós vamos se encontrar na festa. Aí eu tinha muita, assim, confiança nessa minha prima. Todos os segredinhos era com ela e ela comigo, né? Aí eu disse, mulher, o tio Messia vai deixar? Deixa, mãe, deixa. Ele não vai, mas ele vai deixar. Aí nesse tempo eu já estava com uns 14 anos. Aí quando eu pedi a minha mãe, eu digo, mamãe, eu quero ir para a festa, mas as minhas primas... Aí ela disse, se o seu pai deixar, você pode ir. Aí a minha tia também gostava
que era irmã da minha mãe, gostava de ir para a festa, aí eu digo, é com ela que eu vou. Aí fui e falei com a minha tia, a tia Josefa, o nome dela. Aí essa tia Josefa era irmã por parte de pai só, da minha mãe. Aí nós fomos para a festa. Nós chegamos lá, encontrei no cantinho marcado, ele já estava me esperando, ele e esse Floriano. Era primo dele, morava já na reta, aí era primo dele. Aí ele disse assim, ô Floriano, ô Foraci, tu vai namorar com o Leonílio? Aí eu disse assim, a segunda vez que eu conversei com ele, eu gostei muito de conversar com ele. Ele parece um rapaz educado, foi uma conversa muito saudável. E, por enquanto, eu estou com ele. Não sei se vai dar certo, né? Não sei se vai dar certo quando os meus pais souberem, né? Até porque eu tinha uma carreira para frente ainda, né? E esse rapaz, ele era mais velho do que eu. Quando arrumava uma noiva, já era logo, não passava muito tempo, já era para casar, e eu não queria isso, né? Aí eu cheguei em casa toda animadinha, aí eu cheguei, conversei, chamei a minha mãe, aí, sou mamãe, olha, eu tenho um namorado, isso é ela. Ela disse, que história é essa, menina? Tu diz que vai estudar, tu diz que vai ser professora, é professora dos teus irmãos. E como é que tu já arruma namorada? Tu não sabe que hoje, que o rapaz de hoje, quando namora, quer logo casar. Eu disse, se eles quiserem casar, eu termino, pronto. Disse a ela assim. Eu era um pouco determinada das coisas. Aí ele disse, Aí eu tratei com ele, ele veio mais perto da minha casa, aí eu disse, pode vir um dia à minha casa falar, já para falar com meus pais. Já veio para falar em casamento com meus pais. Aí eu fiquei com tanto medo de, eu vou levar uma pisa depois disso. Que nunca apanhei, dessa vez eu acho que vou apanhar, porque eu já fiz muitas coisas. Mas aí eu contei a verdade a eles, que eu simpatizei muito da pessoa, é uma pessoa educada, eu achei a conversa dele muito legal, então eu queria namorar com ele. Só não sei se vai dar casamento, mas eu vou namorar, vou ficar com ele. Que namoro. Aí fiquei mesmo, aí ele veio. No dia que ele veio, no primeiro dia que ele veio, ele já falou com o meu pai e com a minha mãe, que queria noivo, era meu namorado, se eles aceitavam. O meu pai aceitava, o meu pai ainda disse o sim, mas a minha mãe, vixe Maria, a minha mãe disse não. Ela pode querer, que o querer não vai ser meu, vai ser dela. Mas por mim, o dedinho, não. Mas o meu pai foi a favor. Ainda bem, o meu pai foi a favor, né? E ela ficou assim, porque esse que foi antes conversar comigo, ela gostava demais e queria que eu ficasse com ele. Eu quem não quis. Disse que eu não vou muito com a conversa dele, e então eu não quero. Aí eu já disse até umas coisinhas. Aí fiquei com ele. Aí ela foi e disse assim, vai namorar? Vai. Vai noivar? Vai. Mas fique sabendo vocês, com nós dois, fique sabendo que não é casamento de ano, não. É casamento de 6 meses. Quando daqui a 6 meses vocês vão, é para fazer o casamento. Eu digo, Ave Maria. Aí eu cheguei a ficar assustada, mas não demorou não, 1 ano mesmo. Aí eu fiquei, mas aí eu continuei, porque eu gostei da pessoa, os nossos diálogos eram bons, as nossas conversas eram saudáveis.
viu? E eu terminei me casando mesmo no dia, tá ali, a data do casamento. 10 de janeiro de 58. Aí foi o casamento. A festa, já porque adiante disso tudo que a minha mãe disse, aí no casamento eu não quis festa. Eu digo, eu não quero festa, só foi os testemunhos, que foi o meu tio e era o meu testemunho. E o Zé Saturnino, que mandou o Aldaberto Saturnino, era padrinho dele, foi também o testemunho dele. Só. E os convidados foi assim, uns cinco convidados. Não houve festa, não. Na igreja Nossa Senhora do Bom Conselho. A deputasse, muito bom. Às 3 horas da tarde, a gente foi celebrado o nosso casamento. Aí o meu vestido, nesse tempo, ainda tem coisa que ficou para trás. Nesse tempo, que eu já tinha os meus 14 anos, aí o meu vestido, tinha lá umas costureiras que costuravam, e eu digo, eu quero nada casar. Eu já tinha andado muito na casa dos pais dele, era um pessoal que era do Baixão, Baixa Grande, Cavaco, já tinha outro entendimento, outro nível, né? Aí eu digo, não quero me casar com qualquer roupa não, viu? Aí tinha uma costureira, que era conhecida da minha mãe, que morava aí, né, na rua São Francisco. Mas não era uma rua não, era casa de taipa também, mas ela era costureira, né? Aí a minha mãe comprou o tecido e mandou ela fazer um vestido. E ela fez um vestido bem elegante, bem bonito. Ela fez e foi o que eu me casei. Com 14 anos, com meus 14 anos de idade, eu já trabalhava. Eu comecei a trabalhar, fui professora dos meus irmãos, como eu disse. E depois fui professora de verdade com meus 14 anos e meses. De verdade, contratada, recebendo dinheiro no nome do meu pai. Entendeu? Fui professora de verdade da Prefeitura Municipal daqui. Escola isolada, lá no mesmo sítio, viu? Por isso que eu não queria me casar. Mas que eu trabalhava lá, aí eu digo, eu vou me casar, e como é que eu vou trabalhar? Vai ser difícil. Mas mesmo assim eu enfrentei, né? Eu casei, fiquei trabalhando, assim, estudei, meus 14 anos, como eu disse, já passava dos 14, aí andou na minha casa o João Lúcio, irmão do finado Zé Lúcio, não sei se vocês não sabem, mas eu sei, aí andou na minha casa, que era tempo de eleição, essas coisas. Estava próxima a eleição, aí ele disse assim, ô Messias, a sua filha que estuda, não dá para ela ser professora não aqui no sítio, porque todo mundo lá era analfabeto. Não tinha só o meu pai, que sabia ler e escrever, as 4 operações de conta, ele sabia. Aí ele me perguntou se eu queria, se a minha filha, que era eu, não podia ensinar aquelas pessoas, pelo menos assinar o nome, para no tempo de eleição votar, pelo menos, né? Aí o meu pai disse, pode. Mas ela só tem 14 anos e meses. Aí isso tem nada não. Se ela enfrentar e você quiser, com a sua ajuda, ela vai trabalhar. Aí eu aceitei. Eu aceitei com todo prazer, até porque eu já vinha naquele intuito de ser uma professora. Ave Maria, para mim foi a maior alegria do mundo, foi eu ser professora, né? Aí fui trabalhar, ele não deu o contrato a mim, porque eu não tinha idade, aí eu fiquei recebendo dinheiro
os meus vencimentos em nome do meu pai. Em nome do meu pai, mas eu que trabalhava, né? E o meu pai recebia o dinheiro, até eu completar os meus 18 anos. Viu? Mas completei os meus 18 anos trabalhando e amava o trabalho. Agora as escolas eram grandes, menino pequeno, grande, de todo tamanho. Era escola isolada. Quando eu me casei, eu já estava dando aula lá no sítio Bom Jardim mesmo, e fui morar na rua Monsenhor Macedo, numa casa que era, nós não tinha casa, aí a gente foi morar na casa do pai dele, que ele tinha uma casinha lá na rua Monsenhor Macedo, nós fomos morar lá. Eu morei lá 2 anos, não foi nem 2 anos que eu morei lá, porque nesse período, a minha mãe faleceu. Como eu trabalhava no sítio, e eu conversei com o meu marido, e ele foi bem compreensivo à minha parte, porque eu nem queria deixar o emprego, o trabalho, e nem queria deixar os meus irmãos que ficaram sem mãe. Eu tenho a minha irmã mais velha, era casada também, que eu casei em janeiro e ela casou em março. Ela morava no sítio e eu fui morar lá na cidade, né? Aí eu não queria deixar os meus irmãos sozinhos, que era uma escadinha, viu? Uma escadinha de criança, e eu digo, vou deixar com quem? Com meu pai, ele precisa de tocar a vida para frente. E a minha irmã, a mais velha que ficou, só tinha 12 anos. E ela não podia tomar conta das criançadas todas que tinha. Aí eu fiquei, meu marido foi compreensivo, muito mesmo, nessa parte. Aí a gente vinha para casa, o salão que eu trabalhava era meio perto da casa do meu pai. Aí nós passava a semana na casa do meu pai para dar assistência os meninos. Aí quando eu vinha para casa, eu só vinha dia de sexta-feira à tarde, porque sábado não tinha aula naquele tempo, sábado nem segunda, não tinha aula. Aí eu vinha para casa, para zelar a minha casa e tudo mais. Aí quando foi depois, o meu pai tinha um terreno na reta, que hoje chamam reta do Cangandu, um terreninho pequenininho, parece que era 3 tarefas de terra que ele tinha lá. Aí eu disse, minha filha, eu vou dar esse terreno a vocês, para vocês fazerem uma casa, para vocês virem morar mais perto de mim. Até porque quando eu ia para casa lá na rua Monsenhor Macedo, queria os meninos tudinho comigo, todos, ninguém queria ficar. Aí eu digo, meu Deus do céu, só era muitos, eu não podia andar com todos para cima e para baixo. Aí eu sei que o meu pai vendeu por pouco ou mais ou nada essa terra, e a gente fizemos uma casinha pequenininha mesmo, bem pequenininha, que nós não podíamos, o dinheiro era pouco que se ganhava, mas a gente construiu essa casinha pequenininha. Vamos lá. Porque lá, nesse tempo, também não tinha, assim, aluno. Eu era professora, mas já não era mais dos meus irmãos. Eu já era professora de outras turmas. E não tinha muito aluno, tinha dia que só via 5, 4, e eu dizia, meu Deus do céu, eu fui escalada para ensinar a 45 alunos naquele tempo. Aí eu tinha visita também do padre Jefferson de Carvalho Lima, o nome dele. Então eu tinha visita dele, de vez em quando, que ele era o inspetor, naquele tempo se chamava inspetor, hoje esse diretor. Aí ele ia para minha casa, ele ia para lá. Quando chegava tinha 3 alunos, 3. Aí ele ficava pensando. Aí eu dizia,
eu acho que eu vou terminar desistindo. Aí ele disse, não, vamos trabalhar. Mas que eu tinha outros conhecimentos, assim, com o povo do Saturnino, o Aldalberto, o Oliveira, o Zé Saturnino, esse povo de lá, que vinham para lá para casa e me dava aquela força, mas eu tive vontade de desistir, a falta de aluno. Mas eles não, me deram uma força. E eu, para vir ensinar a trabalhar em outro lugar, eu não podia, porque eu não tinha o suficiente, que era o estudo. Eu não tinha o quarto ano primário naquele tempo. Quem tinha o quarto ano primário era professor, podia ensinar em qualquer lugar. Mas eu não tinha, eu só tinha o terceiro ano feito na escola do município. Aí o padre Jefferson, junto com o povo do Saturnino, que é primo do meu marido, o Adalberto Saturnino, o José Saturnino, Oliveira, aquele povo todo, são família dele. Aí conversamos, fizemos uma reunião e veio o padre Jefferson, veio para minha casa, para essa casinha, esse casebrezinho que eu tinha. Aí disse assim, olha, eu vou fazer o seguinte, vamos tirar ela de escola isolada. Agora, para isso, mas eu ainda ficou coisa para trás, eu vou tornar a dizer. Para isso, ela vai fazer um cursozinho, um treinamento, ele não disse curso, mas foi como um curso mesmo, em Maceió. Vai passar 3 meses em Maceió para concluir o ensino, vamos dizer, o fundamental, sei lá, o ginásio, que nesse tempo era ginásio. Aí, daí ela pode ser transferida daqui, de escola isolada, para uma outra escola, viu? E foi assim. Mas deixa que nessas alturas eu já tinha esse meu filho, olha a dificuldade. Eu já tinha o meu filho mais velho, João Batista, e tinha o José Carlos, já tinha 2 filhos. Aí disse, meu Deus, eu vou ter que escolher ou trabalho ou ficar com os meus meninos. Mas aí o meu esposo disse assim, não, pelos meninos, pelos 2 seus filhos, você vai, que no futuro, ninguém sabe o futuro. Eu disse, sabe que é mesmo. Aí ele ficou, pegou os 2 filhos, que foram os 2 meus filhos, que eu já tinha ganhado lá na reta, aí veio morar, passar esses 3 meses na casa da mãe, da minha sogra. Aí veio com os 2 filhos, passou os 3 meses. E eu passei em Maceió. Chorava, estudava, sorria, chorava, tudo enfim, saudade dos meus filhos. Com vontade de aprender, de estudar mais, para sair daquele sufoco da escola isolada, que não era muito boa. Aí e não tinha aluno, os pessoal do sítio não se interessavam muito para botar os filhos na escola. Quando ele desenhava o nome, já tirava, pronto, já sabe ler, pronto. E eu não queria isso para mim, que nesse tempo eu já estava descobrindo uma nova vida, vamos dizer assim, né? Aí eu me atrevi a deixar os meus filhos, morrendo de saudade, fui chorando, mas fui. Cheguei lá, fiquei no salão ali, num colégio, em Bebedores, colégio das irmãs, em Bebedores. Passei 3 meses. 3 meses. Nesses 3 meses, eu nunca vim em casa. Nunca vim em casa. O meu marido foi uma vez lá, dizer que os filhos estavam bem, estava com a mãe dele, não sei o quê, ela tratava bem, de fato que tratava, que a minha sogra era muito boa para os netos, tratava bem, e o meu marido comprava as coisas para eles e tudo, e brincava com eles. E sei que foi bom, aí eu sei que fiquei lá 3 meses. Nesses 3 meses,
Eu estudei muito dia e noite, só naquela vontade de não ficar em escola isolada para lá. Não queria. Aí vim, quando cheguei, quando terminou, e ainda teve outro detalhe, eu fui grávida. Quando eu fui fazer esse curso, eu fui grávida da minha filha mais velha, a minha terceira filha, no Colégio das Freiras. Aí ela viu, elas, ótimo para mim, me tratavam muito bem, até porque eu estava grávida, eu já estava no 6º mês de gravidez. Eu saí no mês de, deixa eu ver, de março de lá, e a minha filha nasceu em abril. A Maria Goretti, aquela que está ali de azul. Aí quando eu saí de lá, aí as freiras fizeram lá como é que se diz? Rifa não é, não sei nem o que foi. Aí quando eu dei fé, chegou os pacotes do enxoval da minha menina. Eu não sabia se era menina naquele tempo, nem sabia. Eu ficava grávida, ninguém sabia se era homem, se era mulher. Mas aí veio eu lembro, o enxoval branco e rosa. Eles lá já sabiam, mas eu não sabia. Sabia sim que a mulher vestia rosa, homem branco, veio essas cores. Aí elas fizeram 2 pacotes de fralda, de aqueles tempos que as mulheres usavam aqueles crueiros, aquelas toalhas, tudo que um bebê recém-nascido, que a gente estava esperando, precisava, elas mandaram, me deram de presente. Aí eu digo, meu Deus, aí vim para casa, vim feliz que ia ganhar o meu terceiro filho, que foi filha, e feliz porque eu não ia comprar nada, porque eu trouxe de tudo. Aí quando eu cheguei, eu só não lembro o dia que cheguei. Sei que cheguei em março. Eu cheguei no mês de março. Aí peguei os meus filhos, esse e o outro, aí fui morar em Canafístula. Já fui morar em Canafístula, já com... já saindo da escola isolada para ir para uma escola que tivesse nome. Que a minha nem nome, eu quem botei lá o nome qualquer. Mas de escola isolada nesse tempo não tinha nome, né? Daí eu fiquei na minha casa, ganhei a minha filha, passei, parece que nesse tempo era 90 dias, não, era 90 dias de licença. Eu passei com a minha filha. Depois dela, aí para voltar a trabalhar, aí eu trouxe a minha irmã para morar comigo, para cuidar enquanto eu trabalhava, a minha irmã ficar com os meus filhos. Porque o dinheiro que eu ganhava não dava para pagar uma pessoa. Mas a gente levou assim essas coisas, né? Ao geral, eu tive 10. Os nomes, João Batista, só os primeiros nomes: João, Carlos, Claudemir, mas nesse meio tem um do coração. Filho também, Messias, pronto. Foram esses. Os vivos, eu estou dizendo os vivos, porque morreu alguns, viu? Aí tem esses 4, e tem Maria Goretti, Rita, Margarete e Lila. Rita, Margarete e Lila. E essa menina Cícera, que também foi criada como filha, que ela chama comigo mamãe, tá aí. Não, só nasceu no hospital a Margarete. E foi na casa da Nossa Senhora de Fátima. Eu achava melhor as parteiras, como chamavam antigamente, porque elas tinham mais
um jeito agradável, um jeito de carinho com a gente quando está sofrendo uma dor do parto, viu? E essa senhora, essa mulher, ela morava em Canafístula e eu ganhei os meus filhos todinho. Não foi todos com ela, não. Foi uma parte com ela, que era Teonilha o nome dela, Teonilha. E outros eu ganhei com a Ritinha, que veio trabalhar no ambulatório, que ainda hoje também é viva. Os outros foi com ela. Os meus filhos, a gente trabalhava, eu trabalhava, meu marido também trabalhava, mas sempre eu reservava um dinheirinho para levá-los para a festa de Nossa Senhora do Bom Conselho. Ela levava um dinheirinho para eles passear, comprar qualquer coisinha lá, e depois eu arrumar um carro para trazer eles para casa, quando eles queriam. Lembro dos pastorios, lembro pastorio com Zé de Sá, eu lembro, eu assistia pastorio. Quando eu fui professora, eu ensaiei pastorio com os meus alunos. Eu era vermelho, toda a vida eu fui de vermelho, encarnado era. E a minha colega, mas o encarnado sempre ganhava, porque ali vai também da animação, tanto das pessoas como de quem está organizando, viu? E o dinheiro também, é verdade. A da Adriana, né? Sou Adriana, não tenho partido, o meu partido é os dois cordões. Peço grinada e palma de flores, meus senhores me dê proteção. Aí a outra do encarnado. Toda a vida eu tive, desde eu criança que eu sou católica, desde criança. Era difícil, onde eu morava, era difícil sim, mas que a minha mãe, sempre acostumou a gente, principalmente na hora da comida, de almoço, rezar um bendito. Rezava bendito, louvado seja Senhor Santíssimo Sacramento da Puríssima Conceição, e daí era tão comprido que aí nós rezava e dava benção, benção pai, benção papai, benção mamãe, para poder sair da mesa. Para Juazeiro eu fui mais o meu pai, uma vez mais o meu pai, outra vez levei meus filhos. Eu levei quase todos para Juazeiro para conhecer assim, as tradições de lá. Conheceram o pau de arara, a gente uma vez foi, quando chegou lá, o pau de arara era coberto com a lona e começou a chover, e começou a derramar água, mas tudo isso para a gente era bom. Alfredo Damião a gente ia também, que ele vinha para aqui para Arapiraca, né? E o povo fazia, tinha aquele prazer até de se confessar com ele, era muita gente, era uma fila enorme só para confessar com o Alfredo Damião. Cinema, em solteira eu fui uma vez, em casada eu ainda fui uma vez também, ou duas, no máximo. Eu não gostava muito, assim, de cinema. O primeiro filme que eu assisti com o meu marido e a minha cunhada. Foi Marcelino, Pão e Vinho. Eu conheci esse filme que eu assisti, foi no Trianon, era o mais velho. E eu conhecia a Pinguim, mas era tão fraquinha ali, a Pinguim era uma besteirinha de nada, mas já tinha a Pinguim. Participei e contribuo, não com os fumicultores. Fumicultores eu participei de festas assim, de cantores que eu gostava.
Ai, gostava. Agora, clube, eu participo. Participei não, participo. Clube dos professores e a APAL, que é agora, a terceira idade. Lá não era terceira idade, no clube dos professores, não. Participava dos eventos que tinha lá, eu gostava de ir com meus filhos, depois os meninos conheceram outros clubes, outras coisas, e se desviaram, mas até hoje eu ainda pago. Ai, eu tenho tanta coisa. Eu sei que não dá para falar tudo. Não dá né? para falar tudo, mas tenho muita coisa a falar. Primeiro, quando o meu marido faleceu, em 2010, eu fiquei 2 anos, assim, meio deprimida, assim, com aquela tristeza. Sim, que tinham os meus filhos, que eram todos casados, me davam assistência muito grande, eles me davam e me dão até hoje, né? Mas eu fazendo um acompanhamento com a doutora, eu era aquilo assim meia triste, sabe? Em algumas coisas não tinha mais uma criatividade. Eu fiquei meia... Quando o esposo da gente morre, ou esposa, sei lá, a gente muda logo. Aí eu, fazendo acompanhamento com a doutora, aí eu contei a ela disse, vou lhe aconselhar, procura um clube, procura o clube da terceira idade. Aí eu fui. Aí isso já estava com 2 anos. Está com 13 que eu sou de lá, que eu vivo lá até hoje. No clube da terceira idade, eu aprendi muita coisa mesmo. Eu aprendi a fazer aquele chapeuzinho de palha que as meninas, que todo mundo usa em São João. Aprendi a fazer aquelas tiaras com aquela fita penduradinha. Aprendi a tocar. Fui convidada pelo maestro, um que tocava na banda do Bom Conselho, o Carlos, e o Flávio. Fui convidada por eles para tocar, fazer parte da banda, que nesse clube que eu vivo hoje, tem uma banda, para tocar na banda, e eu tocava na banda. Agora, eu tocava mais... Eu morando aqui, meio distante, e o clube é lá nas Cacimbas, aí eu aperreava muito meus filhos para ir me buscar, que eu saía para longe, aí acordava os meninos meia-noite para ir me buscar lá, para vir me trazer em casa. Eu digo, não, isso não vai dar certo não. Aí eu falei com o maestro, eu digo, olha maestro, eu acho que eu vou, Flávio, eu vou sair da banda, porque eu vivo acordando, principalmente esse, acordando altas horas da noite para vir me buscar aqui, para vir me levar em casa, e eu não estou achando isso certo, não. Aí ele disse, não, dona Floraci, eu vou levar a senhora em casa. Aí eu permaneci mais um tempo, porque eu gostava, a gente ia para Atalaia, tocar em Atalaia, em Paulo Afonso, em São Miguel, Maceió, Aracaju, na Canção Nova, tudo a gente... E era uma festa, ia de ônibus, todo mundo alegre, cantando, era muito bom, muito bom. Ainda hoje é bom, viu? Para participar, a gente vai lá fazendo uma inscrição. Faz a inscrição e nessa inscrição dá os dados da gente. E como eu era professora, no meu vencimento já vem descontado aquele percentual, bem pouquinho, mas vem descontado tanto no clube dos professores como no clube da APAL. É muito bom. Hoje tem lá no clube da APAL tem umas 500 pessoas, muita gente, viu? Por sinal, todo sábado aqui lá tem festas. Levei um dia desse o meu filho, bora meu filho, participar de uma festinha lá, e veio não é o Zezo mesmo não, mas veio o Zezo cantado, bora que a música dele é boa, e ele foi com a esposa, eu acho que ele achou muito bom também, viu? Levei a minha 2 filhas, acharam bom.
E tem muitas festas lá, tem São João, tem forró todo sábado. Todo sábado tem forró para quem gosta de dançar. O meu marido, quando faleceu, ele me deixou muita saudade. Eu era meio danadinha, mas ele não era, não. Ele, quando eu fazia uma coisa assim, ele até conversava com amor comigo e a gente, um instante, ficava assim numa boa. Mas ele era uma pessoa muito especial, tanto para mim, como para os filhos, como para a vizinhança, né? Os meus filhos, isso aí quem sabe, quando foram estudar, tinha lá os primos deles que trabalhavam em roça de alguém, e ele disse: meus filhos, eu não quero que eles trabalhem, eu quero que eles estudem. Eles estudaram com muita dificuldade, mas estudaram. Aí eles falavam assim: eu quero ver um filho meu plantar um pé de batata, uma torceirinha de batata numa roça minha, e não quero ver eles trabalhando um dia alugado a ninguém. Que é para que o estudo é o futuro, vai ser o futuro deles. Isso ele falava para mim. Então, isso cativava. Eu que já trabalhava, ele não trabalhava ainda não, até então. Mas ele tinha esse amor para os filhos estudar, e eles estudavam. Todos os meus filhos, todos eles são formados, todos trabalham. Dois foram policial, cabo, sargento, hoje são aposentados. A minha filha, que era professora, já é aposentada. Tenho a outra que trabalha na saúde, está perto de se aposentar. Tem um que trabalha na Serdil, também está perto de se aposentar. Todos tiveram um bom exemplo do papai e da mamãe também, com todo esforço. E a gente formou os nossos filhos, que eles vivem por conta própria, hoje sendo os meus maiores orgulhos. Para mim, a minha família significa tudo na minha vida. Tudo, tudo, tudo. Neto, tenho 15 netos e 10 bisnetos. Eu tenho o meu neto mais velho, tem 18 anos, o mais velho. A minha rotina em casa, eu tenho uma filha que mora comigo, Lília. Eu não faço muita coisa, não. Nem durmo cedo, agora acordo à tarde, eu acordo tarde. Mas não gosto de dormir cedo. Assim, é difícil eu dormir cedo, é muito difícil. A Edege me fez o convite. Ela disse: ô dona Floraci, eu vou fazer um convite à senhora. A senhora quer ser raiz de Arapiraca? Aí eu disse: mulher, será que eu tenho muita coisa para contar de Arapiraca? Mas eu criei aquela vontade, se eu tenho, porque eu nasci no Sítio Bom Jardim, e o Sítio Bom Jardim é município de Arapiraca. E por que eu não tenho nada para contar de Arapiraca? Eu tenho, sim. Aí ela explicou que aqui vinha um rapaz, ia conversar comigo, e ele veio, que foi o Sandro, veio com o Ricardo Nezinho. Ela falou. Vieram, conversaram, explicaram. Aí disse que depois vinha mais. Eu digo: pode vir. A casa está à disposição de quem vier. Aí veio o Caio, veio também, foi muito bom, muito gostei da conversa dele. Ele conversava comigo e eu já ia entrando nos assuntos que eu pensava que ele já estava me entrevistando. Já estava gravando. Aí ele disse: não, quem vem é outros. Como eu já disse, depois de uma certa idade, a gente parece que fica meio nervoso nas coisas. Mas eu nunca tive, acredita, eu nunca tive nervoso
para nada. Eu leio leitura na igreja até hoje. Eu faço grupinho na igreja, distribuo as leituras. Eu vou para a missa, eu vou para a procissão, eu toco na banda, eu falo no aniversário, eu faço assim o meu currículo, faço e leio para os meus filhos, tá aqui, tudo isso eu faço. Ótimo. Eu quero que isso, que tenha aquela historinha do cafezinho da manhã, que para mim é uma coisa muito importante. Por quê? Os meus filhos, os 8 filhos, todos, quando o meu marido faleceu, toda noite eu não queria, eles me chamaram para ir morar na casa deles. Eu digo, não. Eu não quero morar na casa de ninguém. Eu quero ficar aqui. Agora eu quero vocês aqui. Vocês aqui. Aí eles pensaram. Aí quando foi depois, o mais velho, que é o João, aí disse, vamos fazer o seguinte, 8 filhos, cada um vai ter uma noite para dormir com a mamãe. Já que ela não quer morar com ninguém, então ela vai ficar na casa dela e toda noite vai dormir. Eu não sabia, eles mesmos fizeram combinaram, eu não sabia quem vinha nem quem não vinha, só sei que todas as noites vinha um para dormir comigo. Até que essa minha filha veio morar, aí eles fizeram um paradeiro. Mas se um dia fracassar, eles vêm novamente. E eu sempre converso com eles. Com meus filhos, a minha família são o meu orgulho. Porque nunca me deixaram em nenhum momento isso. Me convidam me convida para ir para Maceió, eu vou. Outro me convida a de Aracaju, vem a mamãe, eu vou, mas não passo muitos dias não, viu? É 3, 4 dias, mais que eu passo, venho para minha casa. As meninas, vamos para a praia, eu passo mais dias, passo 3, 4 dias na praia, na casa deles mesmo. E pronto, e vou vivendo a vida. Aí quando eu faço aniversário, eu digo, eu não tenho idade, eu tenho vida. Eu tenho vida. Olha, essas coisas assim, viu? Eu quero que ele continue assim. Eu já falei para ele na hora do café. Olha, essa casa daqui não é minha, é nossa. Quando eu partir, como eu tenho muitos filhos, e vocês aceitarem, vocês fazem. E eu sou festeira, eu fui festeira, então eu quero que vocês façam uma casa de reuniões para vocês mesmos, se ajuntarem, comerem, fazer festa. Faça aí uma coisa bonita que vocês puderem fazer, vocês façam para vocês se reunirem nessa casa, que continue sempre junto, como está, com 7. Depois disso eu pensei assim, não, um vinha terça, quarta, quinta, mesmo dormindo aqui, mas ele sempre frequentava aqui a casa, né? Aí quando foi um dia, esse que é o mais velho, né, o João, aí disse, nós vamos fazer o seguinte, já juntou os 3, só 3 que estavam aqui nesse dia. Nós vamos fazer o seguinte, vamos tirar um dia na semana para nós vir para aqui tomar café mais a mamãe. Ele. Aí eu digo, boa. Aí mandaram eu escolher o dia. Um dia eu digo, vou escolher, já terça e sexta. Porque os outros dias é mais festivo, sábado, domingo, essas coisas todas. Fica mais aí. Toda terça-feira, eles vêm todos. Não só os 3 que fizeram o acordo. E sim, todos. Filhos, filha, neto, bisneto. E quem quer que seja, que vier, eu encho a mesa de comida.
E eles comem, eles tomam café, conversa, fica, dá 9 horas, dá 10, dá 11, dá 12, depois agora vamos fazer o almoço. Aí eu digo, não, nós não aguentamos comer mais não, vamos embora. 7 anos e quando chega a data que foi, que eu até notei, 5 de abril, nós faz o aniversário desse tempo. Quando eu fiz, eu digo, eu sei que eu vou morrer logo, porque estou fazendo essas festas como quem fosse uma despedida. Mas já vai completar 7, já completou 7 anos, já vai nos 8. A mensagem final é que eu quero agradecer a Deus primeiramente, de eu estar aqui junto com vocês, e com os outros que vieram. Eu quero agradecer a Deus por esse momento de tanta felicidade, de eu poder ter na mente tanta coisa como eu tenho, que não pude falar tudo, mas quem sabe outra oportunidade. Mas eu estou feliz da vida, graças a Deus, fiquei muito feliz, agradeço muito, muito. Agradeço a minha família, como eu já disse a vocês, agradeço muito, muito, que são, como diz o mais velho, os pés e as mãos, né? E agradeço por vocês estar aqui fazendo essa filmagem comigo. Espero que que o resto da família que assistir goste e pronto. E agradeço a você, a Deus e a vocês que estão aqui. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus de estar aqui com essas pessoas ótimas, maravilhosas, e peço a vocês que sempre siga com Deus na frente, na caminhada que vocês escolher, porque só Ele tem o que nos dá. E eu agradeço de coração pela visita deles aqui. E vocês que estão me ouvindo, sigam uma jornada de amor, de carinho, de sabedoria, de inteligência para com os filhos de vocês, para com os netos, bisnetos, tataranetos, quem tiver. E tchau, tudo de bom, beijinho, beijinho.